temos grandes chances desse microfone cair ao longo do vídeo, mas eu vou tomar cuidado para que isso não aconteça. Nesse vídeo eu quero falar sobre uma obra do Dostoiévski chamada Notas do Subsolo ou Memórias do Subsolo, Cadernos do Subsolo, tem várias traduções diferentes do título. E além de falar da obra, eu quero falar sobre o grande problema que a obra aborda, que é justamente o problema de pensar demais e de tanto pensar se sentir paralisado, não conseguir tomar decisões, não conseguir tomar atitudes práticas na própria vida. Porque de tanto pensar você se enche de dúvidas e não consegue fazer nada. Eu vou entrar um pouco mais a fundo nisso no exemplo do personagem, né? Mas eu acho que a grande tese que o protagonista do livro tenta defender é a de que a inteligência, ou como ele diz, uma consciência muito clarividente, ela é uma doença, certo? A inteligência é uma doença, uma consciência clarividente é uma doença. É isso que o personagem do livro tenta defender ao longo da história, e é algo que eu não necessariamente concordo. Eu acho que isso tem um fundo de verdade e muita gente acredita nisso, mas eu não acho que seja o caso. Aí eu preparei todo um roteirinho aqui, relativamente longo, explicando em detalhes por que eu não acho que esse seja o caso. Bom, esse livro, ele é um livro um pouco mais denso e o fator entretenimento dele é um pouco menor do que outras obras do Dostoiévski. A mais famosa seria Crime e Castigo. Tu tem outras obras que ficaram relativamente famosas e que hoje em dia viraram quase, né, trends, apareceram mais nas redes sociais, como Noites Brancas também. Essa é uma obra que ela é muito densa, mas ela não é tão divertida de se ler, digamos assim. Então, a primeira vez que eu li ele, eu achei o livro interessante, mas não me pegou muito. Achei bacana, mas só isso. E nessa primeira vez eu fiz uma leitura mais fluida da coisa. Não tentei analisar muito as ideias do personagem, o que cada coisa que ele falava significava e aí por diante. Há uns anos atrás eu decidi ler esse livro de novo, com mais calma dessa vez, tentando realmente analisar as ideias do protagonista, o que elas significavam, o que talvez o Dostoiévski queria dizer com esse livro, né? E fazendo essa leitura com calma, ele acabou se tornando um dos meus livros favoritos. E ele não é tão divertido, tão interessante de se ler, assim, tão... Interessante não é a palavra certa, mas ele não te prende tanto quanto Crime e Castigo, por exemplo, mas ele te impacta de formas diferentes, pelo menos na minha experiência, mais profundas do que Crime e Castigo, né? Foi o livro do Dostoiévski que mais me pegou, assim, nesse sentido. Eu acho que isso porque você acaba, curiosamente, se identificando com esse personagem em muitos aspectos, o que é contra-intuitivo, porque ele é um personagem, assim, muito desagradável. É um personagem que você não admira nem um pouco, mas ainda assim, parte do que esse personagem relata sobre ele mesmo, você consegue perceber. Alguma parte disso que ele está falando existe dentro de mim, sabe? Alguma parcela desses fenômenos que ele descreve, que acontecem dentro dele, acontecem dentro de mim também. Talvez eu só não deixei essas tendências se desenvolverem ao mesmo nível que esse protagonista deixou que elas se desenvolvessem nele. Então, o resultado é que a vida dele é péssima, como a gente vai entrar em detalhes, e a nossa vida não é tão ruim, ou pelo menos nós não somos pessoas tão disfuncionais quanto esse personagem, né? Então, o protagonista do livro, ele não tem um nome que é explícito, né? A gente não sabe o nome dele, mas os leitores chamam ele de Homem do Subsolo, né? Pela falta do nome dele. E ele é um personagem que ele é muito autoconsciente
introspectivo e ele é socialmente alienado e ressentido. Ele é um personagem maldoso, grosseiro, traiçoeiro e, de alguma forma, ele sempre dá um jeito de acabar prejudicando ou fazendo algum mal às pessoas. Mas não um mal como você esperaria que um vilão de algum filme, de alguma série, sei lá, de alguma história faria. Ele faz isso de maneiras indiretas, de maneiras muitas vezes extremamente ridículas, simplesmente porque ele tem medo de se comprometer a tomar atitudes ruins. Nós vamos entrar nisso. E ele é do jeito que é porque ele está, digamos, preso em um grande sofrimento. E o livro acaba caracterizando esse sofrimento como um subsolo, né? Um subterrâneo, uma toca, da qual esse personagem não consegue sair. E uma das principais características a nível psicológico desse personagem é que ele pensa demais, ele analisa tudo muito minuciosamente, ele questiona tudo, ele questiona as atitudes das outras pessoas, ele questiona a si mesmo, ele questiona os próprios pensamentos, ele duvida das próprias dúvidas e, no fim das contas, ele não consegue se decidir a fazer nada. E o livro ele é um monólogo, em grande parte. Na verdade, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é um monólogo, em que ele vai explicando para a gente a forma como ele enxerga a vida, a forma como ele enxerga a sociedade, a humanidade. E a segunda parte ele vai contando algumas histórias da vida dele, na tentativa de explicar como que tudo deu errado e como que ele acabou chegando onde chegou. E nessa primeira parte que ele vai descrevendo a forma como ele enxerga as coisas, ele expõe uma teoria que ele tem de que existem dois tipos de homem no mundo. E por homem, acho que entende-se homem humano, né? Não necessariamente o gênero masculino. Mas então ele diz que tem dois tipos de homem. Seria o homem de ação e o homem de consciência refinada, né? E é claro que ele se considera um homem de consciência refinada, né? Até o nome ele... Por mais que a gente vai ver que esse suposto homem de consciência refinada não é algo muito admirável, pelo menos da forma como ele descreve, ele coloca um nome meio... um nome refinado, um nome que tenta dar a entender que esse segundo tipo de homem é superior de alguma forma. E aí ele escreve assim. Ele escreve porque no livro, de fato, é como se o personagem estivesse escrevendo em um diário, né, deixando um registro escrito. Se eu bem me lembro, ele está realmente, supostamente, escrevendo algo, né? Então isso é o personagem falando, não o Dostoiévski, né? Então ele escreve: como as coisas se passam entre aqueles que são capazes de se vingar e, em geral, de se defender. Quando o desejo de vingança se apodera de seu espírito, não há lugar neles senão para esse desejo. Precipitam-se para a frente sem se desviar, cornos abaixados como touros furiosos, e não se detêm na carreira, senão quando se encontram diante de um muro. Ou seja, basicamente, esse seria o homem de ação. E o homem de ação, quando ele, por algum motivo, decide que vai fazer algo, ele simplesmente vai lá e faz, certo? Ele não vai ficar pensando muito, se questionando muito, criando muitos poréns. Se ele sentiu raiva, ele simplesmente vai agir de acordo com essa raiva e vai realizar alguma ação. E quanto aos homens de consciência refinada, ele escreve o seguinte: vejamos então um pouco desse ratinho em ação. Ele descreve o homem de consciência refinada como um ratinho, e a gente vai entender por quê. Ele também foi ofendido, por exemplo. Ele se sente quase continuamente ofendido e pretende se vingar. É possível que acumule em si mais raiva ainda que o homem de ação, o desejo desprezível e mesquinho de pagar ao seu ofensor o mal com o mal que o domina, talvez ainda mais violentamente do que domina o homem de ação. Porque este, em sua rudeza natural, considera sua vingança uma ação perfeitamente justa, enquanto o ratinho não lhe pode admitir a justiça, por causa de sua consciência mais clarividente. Então ele começa traçando essa comparação, né? O homem de ação,
Ele basicamente descreve o homem de ação como um homem mais burro mesmo. E por ele ser burro, as coisas são muito simples para ele. Se alguém ofende ele, ele vai lá e retribui a ofensa. E pronto, resolvido. Ele vai lá, ele sente raiva, ele coloca essa raiva para fora em forma de uma ação e se sente bem, consegue continuar a sua vida. Já o homem de consciência refinada, ele tem essa consciência mais clarividente e, portanto, ele se questiona sobre coisas que o homem de ação, o homem mais burro, não se questiona. Então, se alguém ofende ele, ele vai pensar, pô, mas será que essa ofensa não foi justa? Será que eu não merecia essa ofensa? Será que a pessoa não tem o direito de me ofender? Ou então, tá, eu poderia reagir, mas será que vale a pena eu reagir? Será que é a coisa certa a se fazer? Será que os resultados de eu reagir vão ser bons para mim? Ou será que vai acontecer algo ruim? Eu vou acabar me prejudicando ainda mais? Enfim, ele descreve o homem mais clarividente, o homem de consciência refinada, como um homem que vai estar sempre se questionando e que não vai se permitir fazer justiça justamente por não conseguir decidir o que seria certo a se fazer em determinada situação. Então ele vai descrevendo que o homem mais inteligente, o homem de consciência refinada, ele vai, por ter tantas dúvidas, criando um lamaçal em torno de si que o impede de se movimentar, basicamente. Ele vai ficando cada vez mais preso nesse lamaçal de dúvidas. E ele segue descrevendo: mas eis-nos, enfim, chegados ao ato mesmo, à vingança. Em acréscimo à vilania inicial, o desgraçado ratinho conseguiu acumular em torno de si, sob a forma de dúvidas e hesitações, tantas outras vilanias. A primeira indagação ajuntou tantas outras, completamente insolúveis, que, por mais que fizesse, criou em torno de si um atoleiro fatal, um lodaçal fedorento, um charco de lama, formado de suas hesitações, de suas suspeitas, de sua agitação, de todos os escarros que fazem chover sobre ele os homens de ação que o cercam, o julgam, o aconselham e dele riem a bandeiras despregadas. Ou seja, por ser incapaz de agir, a gente vê aqui ele se descrevendo como um ser inferior aos homens de ação. E isso é uma característica desse personagem. Ao mesmo tempo que ele é extremamente arrogante e ele se considera superior a todo mundo, ele tem um fortíssimo complexo de inferioridade. E se considera inferior aos outros de um ponto de vista prático, digamos assim. Porque o homem de consciência refinada talvez ele seja mais inteligente, entre aspas, que o homem de ação, porém essa inteligência toda acaba sendo inútil, porque esse homem de consciência refinada não consegue agir, ele não consegue transformar, utilizar a sua inteligência para realizar qualquer tipo de ação prática no mundo. E vamos para mais um trecho do livro aqui. Não lhe resta então nada mais a fazer, evidentemente, a não ser abandonar tudo, simulando desprezo e desaparecer vergonhosamente no seu buraco. E lá, em um sujo e lamacento subterrâneo, nosso ratinho, insultado, batido e escarnecido, lentamente mergulha na sua raiva fria, envenenada e, sobretudo, inesgotável. Durante 40 anos ele se lembrará do insulto sofrido, em todos os seus pormenores mais vergonhosos, acrescentando-lhe de cada vez outros mais vergonhosos ainda, excitando-se malvadamente, atiçando-lhe a imaginação. Ele mesmo terá vergonha, mas evocará todas as minúcias, passará em revista uma a uma todas as circunstâncias, inventará mesmo outras, sob o pretexto de que elas teriam podido acontecer, e não perdoará nada. Então, de certa forma, o homem de ação, ao ser insultado por outra pessoa, ou mesmo pelo mundo, pela vida, ele tem uma resposta imediata, ele toma uma atitude. E, em termos simplistas, coloca para fora o próprio sofrimento, coloca para fora a própria revolta, a própria raiva. E, de alguma maneira, isso é saudável para ele e mantém ele em movimento, mantém ele vivo, de certa forma. E, enquanto isso, o homem de consciência refinada, ele não faz isso, justamente porque, por ter tantas dúvidas, não consegue agir sobre nada, não consegue tomar atitude nenhuma.
e em seguida se arrepende disso. Ele sente raiva pelos insultos que a vida direcionou a ele, mas ele não consegue transformar essa raiva, essa revolta interna em ações práticas e construtivas no mundo. Portanto, de alguma forma essa revolta acaba ficando presa dentro dele e acaba corroendo ele. Como ele não consegue agir, como ele não consegue se posicionar ativamente diante do mundo, só resta ele ressentir as coisas. Ele acaba ressentindo os outros que conseguem fazer as coisas, que conseguem viver melhor do que ele, os outros que o desprezam, os outros que não o respeitam. Ele acaba ressentindo a vida, né, por ser injusta, a vida por privar ele de tantas coisas que ele gostaria de ter, e por fim acaba também ressentindo a si mesmo por não conseguir defender a si mesmo, por não conseguir viver de maneira ativa e buscar algum tipo de satisfação na vida. E é por isso que ele se descreve como um rato, um ratinho, porque basicamente fazendo uma analogia com um animal de toca, um animal que, nesse caso, diante da própria insatisfação com a vida, da própria vergonha, do próprio ressentimento, ele busca um lugar para se esconder e se isolar do mundo. É por isso que ele se chama de um rato. E o homem de consciência refinada seria um rato para ele. E talvez vocês tenham percebido que isso gera um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais uma pessoa, pela própria incapacidade de se posicionar diante do mundo, se recolhe dentro de si, mais essa pessoa se sente incapaz de tomar decisões, incapaz de se posicionar diante do mundo, de ficar de pé mesmo, né? E quanto mais incapaz ela se sente de fazer isso, menos ela faz isso. Então ela se torna uma pessoa cada vez mais inativa e que cada vez mais ressente tudo e todos. Ok, então um resumo do que a gente viu até aqui, né? Então o homem do subsolo ele afirma que em uma situação em que seja ofendido, o homem comum, o homem de ação, ele se defende e pronto, problema resolvido. Já o homem hiperconsciente, por ser muito questionador sobre o que é certo a se fazer, não consegue se decidir a respeito de como agir diante de uma situação e por isso não age. E assim, não consegue nunca a satisfação de se defender e de se posicionar diante da vida, passando então a ressentir aqueles que o ofenderam, e não só ressentir aqueles que o ofenderam, como ressentir todos aqueles que conseguem fazer as coisas que ele não consegue, todos aqueles que conseguem reagir às ofensas que a vida direciona a eles. E com isso, o homem hiperconsciente passa a ter um autoconceito, uma autoestima cada vez mais negativa. E uma questão importante é que, até agora, o homem do subsolo ele vai dando como exemplo situações em que a pessoa é ofendida, geralmente por outra pessoa. Mas essa inércia causada por essa hiperconsciência, ela não se limita a essas situações de conflitos interpessoais, né? Como eu já dei a entender até o momento, a própria vida ela exige ações de nós, né? A vida ela acaba por nos ofender de certas maneiras e ela faz isso ao tentar nos privar de coisas que são importantes para nós, negar que nós alcancemos os nossos objetivos, né? Colocar obstáculos no nosso caminho. Constantemente a vida nos ofende de algumas maneiras. Então a vida acaba por colocar em xeque a nossa percepção do nosso próprio valor, da nossa própria capacidade, da nossa própria liberdade, e diante desses momentos é necessário tomar certas atitudes, é necessário realizar certas ações de modo que nós não simplesmente aceitemos essas imposições da vida. E eu digo vida de maneira abstrata, mas isso poderia estar representando pessoas, situações, condições, enfim. O meu ponto é que ter a capacidade de se decidir e tomar uma atitude e caminhar em alguma direção que seja minimamente produtiva e saudável é necessária para que
nós não passemos por esse mesmo processo que o homem do subsolo passa, de se encolher dentro de si mesmo, né? E eu acho que a gente consegue imaginar, né, pessoas, personagens, ou imaginar até mesmo, ou melhor, reconhecer em nós mesmos essas tendências que a gente vê, né, no homem do subsolo. Às vezes que nós tentamos evitar situações, evitar experiências por medo de não saber o que fazer, né? Não saber qual é a coisa certa a se fazer, ou simplesmente não conseguirmos nos decidir por conta de termos muitas dúvidas, né? E a gente nem precisa ser nenhum gênio como o personagem dá a entender, né? Pra gente ter essas dúvidas. Muita gente tem muitas e muitas dúvidas, isso não é diretamente relacionado à inteligência, embora muito provavelmente tenha alguma relação. Mas é importante que você que está assistindo tente identificar exemplos disso na sua vida ou à sua volta, porque a gente vai ir um pouco mais a fundo nesse tipo de padrão comportamental daqui para frente. Eu vou falar sobre psicologia cognitivo-comportamental, também vou acabar falando um pouco de filosofia, apesar de eu não ser nenhum especialista nisso, para a gente conseguir obter algumas respostas de como lidar com essa situação. Mas vamos prosseguir. Mas um ponto importante antes da gente prosseguir, eu estou aqui desenvolvendo o argumento de que um ponto muito relevante para que o homem do subsolo seja da forma como ele é justamente a sua inércia, né? Mas não acho que toda a desgraça da vida dele se deva exclusivamente a isso. Então, ao longo do livro, a gente vai vendo que houveram situações aí em que situações pelas quais esse personagem passou que certamente afetaram a forma como ele se enxerga, como ele enxerga o mundo, que vão além da sua inércia causada por dúvidas excessivas, né? Mas o meu ponto principal é que não fosse sua inércia, ele poderia ter lidado com essas situações de maneiras muito diferentes e muito mais produtivas, muito mais saudáveis. Enfim, eu acho que não é muito controverso a gente supor que uma vida feliz, uma vida satisfatória, ela exige engajamento, né? É claro que nem toda pessoa depressiva é necessariamente uma pessoa desengajada, uma pessoa que não faz nada o dia inteiro. A gente tem pessoas que são muito ativas de um ponto de vista comportamental, mas que ainda assim são depressivas. Mas isso são casos mais específicos. De modo geral, pessoas depressivas têm uma tendência de se desengajar da vida. E, de modo geral, as pessoas, quando estão felizes, elas estão mais engajadas com a vida, engajadas em atividades que lhes são prazerosas, que estão alinhadas com seus valores pessoais. Então, uma vida feliz pressupõe atividade, pressupõe engajamento, pressupõe ação. E uma pessoa que é completamente inativa, seria muito difícil que essa pessoa tivesse satisfação e algum conceito de felicidade na vida dela, porque uma pessoa completamente inativa simplesmente não tem oportunidades de se engajar, de estar em contato com os próprios valores que guiam a sua vida e que poderiam fazer com que a sua vida fosse satisfatória. Então sim, a inércia ela é uma parte chave nessa equação do porquê que alguém, por excesso de dúvidas, por excesso de pensamento crítico, poderia ser tão infeliz e poderia se sentir tão paralisada. E assim, eu acredito que o Dostoiévski ele tem uma solução específica para o problema do homem do subsolo, né? Ele não deixa essa solução explícita, mas conhecendo outras obras dele, dá para ter uma noção do que ele acha que seria a solução para um personagem que pensa demais, se questiona demais e acaba por não conseguir agir de maneira alguma. Provavelmente o Dostoiévski ele quer, nesse livro, apontar os limites da racionalidade e, como todo bom livro do Dostoiévski, ele pega na tua mão, ele te leva por um passeio infernal pelos confins da experiência humana, ele te mostra tudo o que há de mais horrível na vida e te mostra toda a maior desesperança que tu pode imaginar e no fim das contas ele fala, não, mas tá tranquilo, cara, não se preocupe, porque eu sei a solução. Deus! Mas assim,
Obviamente, essa explicação tem alguns problemas aí. Eu não vou entrar tão a fundo assim no argumento dele, mas o ponto é, eu não acho que essa resposta seja suficiente para o problema, principalmente nos dias de hoje, né? Então, a rota que eu vou seguir é um pouquinho diferente. Então, agora chegamos na parte 2 do vídeo, em que eu quero falar sobre inércia e psicologia cognitivo-comportamental, né? Mais especificamente, tentar entender o problema da inércia a partir da psicologia cognitivo-comportamental. Então, assim, a inércia ela não leva apenas ao ressentimento. E talvez seja possível que alguém esteja completamente parado na vida, digamos assim, e não seja uma pessoa tão ressentida assim. Mas o meu ponto é que a inércia ela piora a nossa vida de inúmeras formas, tá? Então, a inércia, eu quero descrever ela como a ideia de você não se engajar em ações significativas, né? E isso tem a ver com dois conceitos importantes dentro das terapias cognitivo-comportamentais. Para começar, a primeira coisa que eu quero falar é sobre esquiva experiencial, que é simplesmente você se esquivar de determinadas experiências por não querer lidar com essas experiências, mesmo que elas fossem importantes para você. Então imagina que você tem algo a fazer, como por exemplo, ter uma conversa difícil com alguém que você ama. Isso certamente vai trazer uma série de sensações desagradáveis para você. Afinal, é uma conversa difícil, então você vai ter que encarar um certo desconforto, você vai ter que encarar coisas que fazem você se sentir mal, vai ter que falar sobre essas coisas, vai ter que se vulnerabilizar diante de outra pessoa. E tudo isso é ansiogênico, isso faz você se sentir mal. E é uma tendência natural do ser humano buscar o mais absoluto conforto sempre que possível. Então, naturalmente, diante da possibilidade de ter uma conversa difícil, muita gente vai querer se esquivar dessa experiência. E isso é esquiva experiencial, tá? É você deixar de se engajar em uma ação que estaria alinhada com seus valores, nesse caso, supondo que ter um bom relacionamento é um valor para você, por não estar disposto a vivenciar algum aspecto que essa experiência te traria, né? E o homem do subsolo ele faz isso constantemente, né? E outra coisa que ele faz, que é muito importante, é ruminação. Talvez é uma das coisas que ele mais faz. E é um sintoma clássico de depressão. Então vamos continuar com o mesmo exemplo, né? Você fugiu da conversa difícil, você se esquivou da experiência, mas isso não significa que o problema foi embora, o problema continua ali. Ainda existe uma conversa que precisaria acontecer. Você só está ignorando, você está fingindo que ela não existe. Então agora você fica pensando sobre esse problema, sobre as coisas que podem acontecer se esse problema não for resolvido, sobre todas as coisas que você poderia ter feito para evitar ele, e possivelmente se culpa também, ou culpa os outros, culpa o mundo por toda essa situação. Isso é ruminação, é você ficar remoendo seus pensamentos sem tomar atitudes para encontrar soluções. E essa combinação de esquiva experiencial e ruminação é uma péssima combinação que a gente pode ter, porque à medida que a gente vai ignorando certos problemas e a gente vai só ruminando sobre eles sem tomar atitude nenhuma, os problemas vão se acumulando de fato, né? E a gente vai ficando cada vez mais imersos em problemas e imersos em dúvidas e imersos em confusão mental, não conseguir saber o que fazer. E a gente vai ficando cada vez mais fora do controle. É claro que existem situações que você não pode resolver imediatamente, certo? Talvez você nem se esquivou, mas talvez é um problema muito material que você tem e que não pode ser resolvido agora. E aí, bom, esse problema vai ficar no fundo da sua mente até que ele seja resolvido e talvez você vai ter que aguentar isso. Você vai ter que ficar um tempo sem resolver ele até que você encontre condições para resolvê-lo. Mas isso não significa que a gente pode começar a se esquivar de todos os nossos problemas e ficar ruminando sobre eles e que está tudo bem. Não, porque por mais que alguns a gente não vai conseguir resolver de fato, quanto menos problemas a gente tiver sobrando no fundo da nossa cabeça, melhor. Menos estresse crônico a gente vai ter ao longo do tempo, menos desanimado e desencorajado a gente vai se sentir em relação à vida,
justamente porque a gente não vai ter tanto estresse crônico rolando. E maior vai ser a nossa capacidade de ter uma postura mais ativa e de busca por satisfação existencial diante do mundo. Quando a gente não resolve os nossos problemas de maneira generalizada, né, a gente vai começando a ter um autoconceito mais negativo, porque a gente se esquiva de uma situação desconfortável, provavelmente porque a gente já acredita de alguma maneira que a gente não é capaz de lidar com ela, ou simplesmente porque a gente não sabe o que fazer, que é mais o caso do homem do subsolo. Então a gente foge da situação. E além disso a gente fica pensando, ruminando sobre ela, a gente fica muito desencorajado em relação às coisas. E isso vai desenvolvendo em nós crenças do tipo, eu não sou capaz de lidar com as situações, eu não sou capaz de viver adequadamente, eu não sou capaz de resolver os meus próprios problemas. Eu sou uma pessoa dependente dos outros, eu sou uma pessoa dependente da sorte, do destino. Se depender de mim, eu não vou conseguir resolver minha vida e por aí vai. E é claro que essa combinação de esquiva e ruminação, ela tem um grande potencial de gerar ressentimento dentro da gente. E é o caso do homem do subsolo. E a gente já deve ter experienciado isso em alguma medida, né? Muito provavelmente, espero que não no mesmo nível, ao mesmo ponto que o homem do subsolo, mas em alguma medida a gente já passou por isso, né? A gente já evitou uma situação, a gente já teve períodos em que a gente estava mais evitativo, a gente estava ruminando mais sobre os próprios problemas e a gente passava a se sentir injustiçado e possivelmente a gente ressentia as outras pessoas para quem a vida parecia ser tão mais fácil e tão mais simples e tão mais feliz. E assim, existem muitas formas de você acabar preso nesse ciclo de evitação e ruminação. Pode ser por medo das situações, pode ser por você duvidar da própria capacidade, etc. E, no caso do protagonista, e é o problema que eu quero tratar aqui nesse vídeo, é pensar demais. Essa é outra forma de você cair nesse ciclo. E o problema, eu digo pensar demais para ficar mais simples de falar, e talvez eu até coloque no título do vídeo pensar demais, para ficar mais fácil de entender, mas não é exatamente isso. É você pensar exaustivamente em busca de uma resposta perfeita, uma resposta garantida, objetiva, uma verdade absoluta que vai te dizer é isso que você tem que fazer e ponto final. Para só então agir, né? É justamente esse é o problema que o protagonista tem e vamos continuar trabalhando nisso. Então, mais um resumo para a gente entender de forma mais sucinta o que a gente desenvolveu até agora. Existem pessoas hiperconscientes, entre aspas, que têm uma tendência a ficarem presas em ciclos de evitação e ruminação e assim não conseguem adotar uma postura ativa perante o mundo, o que prejudica a sua saúde mental. Já as pessoas de ação não se perdem nesse ciclo com tanta frequência, e isso tende a resultar em uma melhor relação com o mundo à sua volta. E a solução cognitivo-comportamental para o problema é um tanto simples em teoria, mas não é tão fácil assim de aplicar. Você simplesmente precisa parar de se esquivar e, ao invés de ruminar, tomar atitudes para resolver os problemas que te atormentam. E a questão é como fazer isso, né? A solução soa simples, mas como fazer isso é um pouco mais complicado. Tem muitas formas e muitas estratégias que são possíveis de serem aplicadas em um contexto de terapia cognitivo-comportamental. Eu não posso entrar em todos os detalhes delas, obviamente, mas tem 2 pontos muito relevantes que eu acho que são mais específicos a esse problema do pensar demais, né? De você buscar respostas perfeitas para os seus dilemas. Então, são 2 estratégias. Questionar a veracidade das suas crenças, das suas ideias e questionar a utilidade delas. Agora eu estou me dando conta do quão grande vai ser esse vídeo. Mas vamos lá, eu acho que eu parei na parte sobre como lidar com as nossas crenças e nossas ideias, né? Então, vamos começar com o questionamento da veracidade das nossas ideias. Vamos pensar num exemplo didático, não tão existencial assim. Uma pessoa que evita falar em público porque tem medo de
acontecer algo completamente ridículo e todo mundo rir da cara dela, todo mundo humilhar ela ou algo do tipo. Nesse momento, cabe um questionamento mas qual é a veracidade desse pensamento, desse cenário que eu criei na minha cabeça, né? O quão provável é que aconteça algo tão ridículo se eu for falar em público que todo mundo vai rir da minha cara em coro e vai parecer uma cena de filme de bullying americano, assim, em que a pessoa passa a maior vergonha da vida dela. Quão provável é que isso aconteça? Ou quão verídica é essa previsão do que pode acontecer no futuro? E se a pessoa fizer bons questionamentos, ela provavelmente vai chegar à conclusão de que as suas preocupações não são tão bem fundamentadas assim quanto parecem à primeira vista. Quando surge um pensamento na nossa cabeça, a nossa tendência é achar que ele é verdade, mas após uma certa análise crítica desses pensamentos, a gente vê que não é bem assim. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre journaling e questionamento socrático, em que eu descrevo um pouco melhor sobre como questionar os próprios pensamentos, né? Então, se você quer saber mais sobre isso, tem esse vídeo postado já. Não vou ficar tomando o tempo desse vídeo, porque ele já vai ficar muito longo. Mas é claro que o melhor acaba sendo uma ajuda profissional, né? Para você, se você tem muitos problemas em lidar com os próprios pensamentos. E assim, a partir do momento que a pessoa começa a questionar as próprias crenças que estão paralisando ela por medo, ou seja lá o que for, e percebe que essas crenças não são muito verdadeiras, elas criam cenários irrealistas, né? E consegue se dar conta disso e a partir disso consegue realizar ações, atividades significativas, a pessoa começa a entrar num ciclo positivo, autorreforçador, em que ela faz cada vez mais coisas significativas, se sente cada vez melhor sobre si mesma, sobre a própria vida e, consequentemente, acaba fazendo ainda mais coisas que são valiosas para ela. E assim, ao longo do tempo, essa pessoa vai desenvolvendo padrões comportamentais cada vez mais alinhados com os valores pessoais, né? Os valores de vida dessa pessoa, e a tendência é que ela viva uma vida bastante satisfatória. E aí, talvez você esteja pensando, tá, então quando eu estou tendo pensamentos que são uma completa viagem, sem pé nem cabeça, e que criam cenários completamente irrealistas e improváveis, basta eu me questionar sobre essas coisas e eu vou perceber que a realidade não é do jeito que eu estava pensando, eu vou me libertar dessas preocupações e vou conseguir agir de maneira mais significativa e mais livre. Tá, mas e se os meus pensamentos forem válidos? E se eles forem muito bem fundamentados e muito provavelmente representarem com uma boa precisão a realidade? O que eu faço? Então, sim, realmente, muitas vezes, os pensamentos, as preocupações que estão nos paralisando, elas são muito bem fundamentadas. E não tem nada de irrealista nelas. E é aí que entra o segundo aspecto, o segundo ponto, a segunda forma de lidar com essas crenças, que é questionando a utilidade delas. E essa é uma parte da terapia cognitivo-comportamental que por muito tempo eu fiquei com um pé atrás. E nós vamos entender por quê. Então, assim, vamos supor que uma paciente aparece buscando terapia, né? E ela quer ter um relacionamento amoroso, porém ela não consegue se decidir a, de fato, iniciar um relacionamento com alguém. Ela quer ter a experiência de ter um relacionamento, ela quer todas as coisas agradáveis, as experiências agradáveis que você pode ter em um relacionamento saudável, mas ela não consegue parar de se questionar se vale a pena se vulnerabilizar diante de alguém para conseguir isso. Então ela pensa, sinto que preciso disso na minha vida, quero ter esse tipo de conexão amorosa com alguém, mas ao mesmo tempo eu sei que se eu entrar em um relacionamento e acabarmos nos separando, eu vou sofrer muito. E, na verdade, quanto mais avançarmos de um relacionamento, maior será a dor caso ele acabe.
Então eu sei que se eu entrar em um relacionamento, no primeiro obstáculo que encontrarmos, já vou querer me afastar, voltar atrás, fingir que nada daquilo aconteceu, com medo de realmente tentar fazer a relação funcionar e, caso fracasse, me machucar mais. Mas ao mesmo tempo, nem sei se eu teria coragem de terminar um relacionamento. Por um lado, eu sei que quanto mais me envolver com alguém, mais doloroso será o término, mas ao mesmo tempo sei que se eu terminar com uma pessoa que era realmente ótima para mim, talvez eu nunca me perdoe, talvez os anos passem e eu perceba que ao terminar aquele relacionamento eu cometi o maior erro da minha vida. Então, estou nessa situação. Não consigo me decidir a me conectar com alguém, pois é algo que exigiria muito envolvimento, porém que dá pouca garantia. Então, permaneço sozinha, isolada. Mas também sei que essa situação está me machucando. Estou me privando de algo que queria muito viver e a consciência desse fato me faz novamente considerar buscar um relacionamento. E aí volto aos questionamentos de antes. Então, me parece que nenhuma decisão valeria a pena no final das contas. E aí, como terapeuta, me pergunto de que adianta questionar a validade desses pensamentos, porque no fim das contas são pensamentos muito válidos. Ela prevê cenários que, sim, tem uma possibilidade bastante considerável de acontecerem, né? Não tem nada de muito fantasioso ou de extremamente catastrófico. É claro que ela parte do pressuposto de que as coisas talvez deem erradas, mas de fato existe esse risco, as coisas podem dar errado. Então, todas essas preocupações dela fazem sentido do ponto de vista lógico. Então, do que adianta eu querer ficar questionando o quão realista é que a ideia é que talvez o seu relacionamento acabe no futuro? É muito realista. Ou seja, a forma da gente lidar com esses pensamentos, porque eles são pensamentos que estão, de certa forma, fazendo algum mal para a pessoa. Eles estão paralisando ela, impedindo ela de viver uma experiência que seria muito importante para ela. Então, a gente tem que fazer algo em relação a esses pensamentos. Mas questionar a veracidade deles não vai levar a muita coisa. Então é aí que vai entrar questionar a utilidade. E para a gente entender como é possível questionar a utilidade de um pensamento e por que isso faria sentido, a gente vai ter que ir um pouco mais além de novo. Eu sempre fui alguém que valorizou assim, a ideia de racionalidade e eu sempre achei muito estranho essa ideia de questionar a utilidade dos próprios pensamentos. Principalmente quando os pensamentos são verídicos, sabe? Então assim, que nem no caso do exemplo que eu acabei de dar. Eu estou prevendo que o meu relacionamento pode acabar de maneira drástica. Ou às vezes nem tão drástica, mas ele pode acabar e me gerar grande sofrimento. Não tem muito como questionar a veracidade desse pensamento. Ele é um pensamento bem plausível, assim, faz sentido você pensar isso. E aí você está me dizendo que eu tenho que questionar a utilidade dele? Então, assim, eu sei que esse pensamento faz sentido, ele é um pensamento racional, esse cenário que eu estou prevendo, ele pode muito bem acontecer e eu preciso só deixar tudo isso de lado e questionar se o pensamento é útil para mim ou não. Que se dane se ele é útil para mim ou não, o ponto é, ele é verdade, como é que eu vou deixar de adotar esse pensamento se ele é um pensamento verdadeiro? Não tem como, eu sempre pensei dessa forma, sabe? Então, se eu acredito que um relacionamento ele é arriscado e ele pode me machucar, de que adianta eu reconhecer que esse pensamento não é útil para mim, de que esse pensamento está fazendo mal para mim? Eu não vou conseguir me convencer a fazer algo que, pelo meu próprio, através da minha própria racionalidade, eu concluí que não vale a pena ser feito, sabe? Questionar a utilidade disso não me parecia fazer muito sentido. Mas aí eu entrei em contato com Nietzsche e isso mexeu um pouco na minha percepção do conceito de verdade. Então eu tive um momento em que eu mesmo estava paralisado por dúvidas, por conta das incertezas do que o futuro poderia trazer para mim. E eu estava sem saber que caminho eu deveria seguir.
Eu estava bem nesse ciclo assim de ficar ruminando, evitando tomar certas atitudes e acabar entrando em um estado de um padrão comportamental bastante inativo, né? E aí os meus pensamentos, as minhas crenças que estavam me deixando nessa situação, que estavam me mantendo inativo, elas eram crenças e preocupações que faziam muito sentido. Fazia total sentido. Não adiantava tentar questionar a veracidade desses pensamentos. Eu precisaria questionar a utilidade deles. E eu só consegui questionar a utilidade deles justamente por esse contato que eu tive com a filosofia de Nietzsche. E agora um disclaimer aqui, eu não sou nenhum especialista em filosofia. Isso aqui não é uma tese de filosofia que eu tô desenvolvendo aqui. É só um vídeo onde eu exponho uma solução que eu encontrei para um problema complexo que afetou bastante a minha vida e que afeta a vida de muita gente. Ou seja, eu vou trazer aqui algumas ideias de Nietzsche, eu vou tentar fazer isso da forma mais fiel possível à obra dele, mas depois eu vou seguir o meu caminho com essas ideias, tá? Então não considerem isso como uma definição do que é a filosofia nietzschiana de forma nenhuma. Então vamos lá, como que Nietzsche contribuiu para eu entender todas essas questões e o conceito de verdade? O Nietzsche ele traz questionamentos sobre como nós avaliamos as ideias nas quais acreditamos. E eu acho que é aí que está a última peça do quebra-cabeça para a gente conseguir tirar o homem do subsolo do buraco que ele cavou para si mesmo e para a gente conseguir evitar que nós acabemos no mesmo lugar que ele. Então, um dos apelidos que a filosofia do Nietzsche ganhou é a filosofia do martelo, né? Porque em uma parte, um período aí da sua produção filosófica, ela consistia basicamente em sair martelando, sair quebrando uma série de ideias, uma série de crenças que todo mundo tomava como verdade, basicamente. E uma dessas coisas que o Nietzsche questionou bastante é o próprio conceito, a própria ideia de verdade e os vários pressupostos que existem em torno dessa ideia. Então a filosofia dele faz a gente se questionar coisas como: existe uma verdade absoluta? Se ela existe, é possível que nós, seres humanos, tenhamos acesso a ela? E outra coisa, nós, seres humanos, realmente buscamos a verdade? Até mesmo quando ela vai contra os nossos interesses? Será que é isso que move nós, a busca pela verdade? Ou será que é alguma outra força que nos move? Então vamos lá. Primeiro ponto, existe uma verdade absoluta? E se ela existe, ela é acessível a nós? Então Nietzsche ele propõe que nosso entendimento, nossa percepção da realidade, ela é moldada inevitavelmente pela nossa própria subjetividade. Em outras palavras, nós enxergamos a realidade através de uma certa lente. E agora, puxando um pouco para o meu lado, essa lente ela é desenvolvida através da interação entre a nossa genética, as nossas predisposições genéticas, e a interação entre esse organismo, em grande parte geneticamente determinado, com o seu ambiente. A partir disso, a gente desenvolve uma série de pressupostos que vão funcionar como essa lente através da qual nós iremos perceber a realidade à nossa volta. Em outras palavras, nós não percebemos os fatos como eles são, nós percebemos os fatos como nós percebemos eles, certo? Isso passa pela nossa lente subjetiva. Um detalhe é que Nietzsche não chega a afirmar que a realidade não existe, a verdade absoluta e objetiva não existe. Ele só diz que nós, seres humanos, somos incapazes de ter acesso direto a ela, de realmente compreender e experimentá-la diretamente de maneira cristalina. Nós não sabemos o que é a verdade absoluta, o que é a realidade objetiva. Nós temos contato com a realidade objetiva, mas nós a compreendemos e a percebemos através da nossa própria lente.
E ao longo da história, muitos filósofos eles tinham a ideia de que a força motivadora primária do ser humano era a busca pela verdade, né? A verdade era naturalmente boa para o ser humano e, portanto, o ser humano ele naturalmente buscava a verdade, porque o ser humano buscava o que é bom para ele, então ele buscava a verdade. Mas Nietzsche também questiona isso. Ele dizia que nós não buscamos a verdade. Pelo contrário, muitas vezes nos iludimos propositalmente, mesmo que inconscientemente, simplesmente porque preferimos o conforto e a conveniência ao invés do que é supostamente verdadeiro, o que é a verdade objetiva, absoluta. E a gente vê isso frequentemente em outras pessoas e em nós mesmos. Muitas vezes a gente acredita em coisas que são completamente implausíveis, simplesmente porque essas coisas, essas crenças, elas se encaixam na nossa visão de mundo, elas nos dão respostas para questões que nos causam desconforto. E como a gente prefere ter qualquer resposta do que permanecer nesse desconforto, nessa agonia de não saber, a gente acaba adotando ideias com base no quão bem elas se encaixam na nossa visão das coisas, com base no quão bem elas nos fazem, com base no quão agradável é acreditar nessas ideias. Muitas vezes uma pessoa está se comportando de uma forma que está levando ela para um precipício e ela simplesmente não percebe, embora seja completamente evidente o resultado provável, o resultado mais provável daquilo que ela está fazendo, a pessoa simplesmente se recusa a aceitar essa suposta verdade. Ela prefere acreditar que está tudo bem, que tudo faz sentido, tudo está dentro do seu devido lugar e está tudo certo. Isso se aplica a questões cotidianas, mas isso se aplica a questões filosóficas também. Uma das filosofias que o Nietzsche critica é o estoicismo, por exemplo. E o estoicismo ele propõe que uma vida bem vivida, ela pressupõe que você viva de acordo com a natureza, né? Então ele faz esse apelo a uma verdade absoluta, que é a natureza. A natureza é do jeito que é, ela é absoluta, ela determina como as coisas devem ser e nós devemos simplesmente viver de acordo com ela. Pronto. Todas as grandes questões da humanidade resolvidas com um único conceito. O problema é que, e Nietzsche demonstra isso, o conceito de natureza que os estoicos propõem não é a natureza em si. É uma interpretação que eles fazem do que na cabeça deles é a natureza. Eles falam, a natureza das coisas é que elas sejam passageiras, é que elas acabem eventualmente. Então nós não devemos sofrer por conta da natureza. Sim, só que ao mesmo tempo a natureza do ser humano é sofrer de acordo com essas frustrações. É da natureza do ser humano sofrer, sentir uma dor a nível psicológico quando seus desejos são frustrados. É da natureza do ser humano sofrer com a perda, sofrer com a morte. Tudo isso faz parte da natureza, porém os estoicos eles basicamente dividem, essa aqui é a natureza que a gente acredita, essa aqui é a natureza que a gente tem que seguir e essa aqui é a natureza que não é a natureza de verdade, tá? Isso aqui você não olha, isso aqui você ignora. Ou seja, o próprio conceito de natureza dos estoicos, ele é subjetivo. E aí o Nietzsche fala, como assim viver de acordo com a natureza, cara? Vocês não estão propondo que a gente viva de acordo com a natureza. Vocês estão propondo que a gente viva de acordo com o ideal de vida que vocês criaram, que vocês desenvolveram, que vocês chamam de natureza. Mas isso não é a natureza. Porém, mesmo que esse conceito de natureza nunca correspondesse ao que de fato é a natureza, os estoicos desenvolveram sua filosofia durante muito tempo. Ela está viva até hoje, inclusive é uma das filosofias mais populares hoje em dia. As pessoas adotam essas ideias e tentam viver com base nelas. E, em muitos casos, é uma filosofia que faz muito bem para as pessoas. Ou seja, as pessoas, elas passam esse tempo todo adotando esses ideais estoicos e encarando eles como se eles fossem uma verdade absoluta
e vivem de acordo com eles e estão perfeitamente satisfeitas com as respostas que encontraram, sem perceber que essas supostas verdades que elas adotaram para si nunca foram verdades. Ou seja, o ser humano, por mais preocupado que ele seja com a verdade e por mais preocupado que ele seja em conhecer a realidade objetiva do mundo, ele está muito tranquilo, ele fica muito tranquilo em viver sem conhecer a verdade. Supostamente, o ser humano se preocupa muito com a verdade, quando, na realidade, ele está perfeitamente confortável em acreditar em ideias que não são verdades, contanto que essas ideias forneçam a ele uma visão de mundo coesa que os permita viver bem, viver melhor, viver com mais satisfação, alcançar os seus objetivos, extrair algum tipo de prazer desse tipo de ideia. Ou seja, por mais que nós constantemente tentemos acreditar que nós somos guiados pela razão, que nós somos guiados pela realidade objetiva, que nós somos guiados pela verdade, nós simplesmente não somos. E todas as verdades nas quais nós acreditamos ao longo de toda a nossa vida, até mesmo as mais primordiais, como a natureza, a realidade objetiva do mundo, todas essas ideias nunca foram a verdade. Elas sempre foram ideias subjetivas, sempre foram ideias moldadas pela nossa própria subjetividade. Mas durante esse tempo todo, contanto que nós acreditássemos que elas fossem a verdade, a gente estava super tranquilo. Ou seja, todas as ideias que movem e guiam a nossa vida, elas foram escolhidas por nós. Basicamente porque nós, de alguma forma, por algum motivo, gostamos delas, nos identificamos com elas, ou elas simplesmente se encaixavam perfeitamente no nosso quebra-cabeça. Nenhuma delas nunca foi a verdade, nós simplesmente escolhemos acreditar nelas. Então, durante toda a nossa vida, nós acreditávamos que nós estávamos pisando em terra firme, que nós estávamos agindo com base na verdade, na realidade objetiva, nos fatos, em garantias absolutas, quando na realidade nós estávamos como que flutuando por nuvens ilusórias, compostas pela nossa percepção e interpretação subjetivas da realidade à nossa volta. Mas isso em nenhum momento nos impediu de tomar decisões, nos impediu de agir, nos impediu de desenvolver uma visão de mundo, nos impediu de construir e viver a nossa própria vida. É claro que a realidade objetiva ainda existe, pelo menos essa é a minha percepção das coisas, mas nenhuma das nossas crenças representa ela. É claro, nós temos crenças que são mais ou menos plausíveis, ou mais ou menos próximas da realidade objetiva, visto que uma realidade objetiva existe, né? Então, se uma realidade objetiva existe, as nossas crenças podem ser mais ou menos realistas. Mas ainda assim, todas elas, por mais próximas da realidade que fossem, ainda assim eram muito subjetivas, eram muito adequadas às nossas próprias preferências. Ou seja, a vida humana, ela é caracterizada por essa incerteza, por essa incapacidade de compreender a realidade objetiva das coisas, de compreender a própria vida. A vida ela é, por definição, caótica, confusa, contraditória, pelo menos a vida humana, né? Porque a vida humana ela ocorre a partir da percepção subjetiva do ser humano. Essa é uma característica intrínseca da vida. A vida é tudo isso. E negar a ideia de que a verdade que nós conhecemos é subjetiva e não objetiva, negar a ideia de que a vida não nos dá garantias, é o que Nietzsche chama de niilismo. Então, como eu disse, o Nietzsche acredita que as dúvidas,
A falta de garantias, o desconhecimento da suposta verdade e, em resumo, o absurdo e a incompreensibilidade da vida são características essenciais dela. E que negar isso é negar a própria vida. E isso é niilismo. É você se recusar a afirmar a vida. A vida pressupõe ação, ela exige ação da sua parte. E, ao mesmo tempo, ela é incompreensível. E, portanto, se negar a tomar qualquer decisão por não conseguir baseá-la em uma verdade garantida é se recusar a viver, é dar as costas para a vida. E é justamente esse o problema do homem do subsolo e é o problema de muitos de nós. Nós esperamos encontrar respostas verdadeiras e absolutas para os nossos questionamentos. Respostas objetivamente verdadeiras, que vão nos dizer exatamente o que fazer e que vão nos dar garantias em relação a quais serão os resultados das nossas decisões. Porém, como a gente acabou de perceber, isso é impossível. De fato, encontrar essas respostas é impossível. E se em algum momento nós achamos que nós encontramos essas respostas, elas foram meramente ilusórias. Nós simplesmente acreditamos que essas ideias eram verdadeiras, quando na verdade nunca foram. Portanto, precisamos entender que a vida pressupõe agir mesmo na incerteza. Está começando a anoitecer e está ficando escura a sala. Eu vou tentar terminar o vídeo em não muito tempo, embora ainda tenhamos 1, 2, 3, 4 páginas pela frente. Mas vamos lá. Então, resumindo o que a gente falou até agora. Entendemos que o ser humano é incapaz de conhecer a verdade, pois tudo que ele tem acesso passa pelo filtro da sua própria subjetividade. E além disso, o ser humano provavelmente nem, ao menos, deseja conhecê-la, né? Conhecer a verdade. Pois, como eu disse muitas vezes, ideias falsas são mais confortáveis ou vantajosas para ele. Então, o que é que Nietzsche pensa que o ser humano quer? Qual que é a força motriz do ser humano? E aí vem um termo que vocês já devem ter conhecido, que é a vontade de potência. E potência, para Nietzsche, e eu espero estar fazendo uma descrição correta, é uma espécie de força vital. Então, um artista criando algo inovador é uma manifestação da sua vontade de potência. Uma árvore que cresce em direção ao sol enquanto resiste a fortes ventos é uma manifestação de vontade de potência. A potência é a capacidade de afirmar a vida, expressar sua essência, superar limitações e criar seu destino. A gente não precisa entrar muito a fundo no que é esse conceito. O importante é a gente entender que, para Nietzsche, a força motriz do ser humano não é a busca pela verdade. E isso faz total sentido para mim, de acordo, né, com a exposição que eu acabei de fazer. E é muito importante que isso tenha ficado claro, né? Essa ideia de que a gente passou todo esse tempo acreditando que nós estávamos nos baseando na verdade para definir as nossas ações, nossas escolhas, quando na verdade não estávamos. Se esse conceito não tiver claro, o meu ponto daqui para frente não vai fazer tanto sentido. Mas enfim, então a força motriz do ser humano não é a busca pela verdade, e sim a busca por uma determinada forma de viver. E isso muda tudo, né? Pois se essa força é a nossa força motivadora, então a nossa forma de avaliar nossas próprias ideias muda. Para Nietzsche, uma ideia não é ruim se for falsa e boa se for verdadeira, que é a forma como nós geralmente pensamos, né? A veracidade de uma ideia não diz muito sobre o valor dela. E aí, o meu entendimento que eu tenho sobre isso tudo é que o valor de uma ideia depende de uma pergunta. Essa ideia me ajuda a expandir a minha potência ou ela reduz a minha potência? Ou deixando de lado todos esses pormenores sobre a filosofia do Nietzsche e usando algo mais básico essa ideia me ajuda a viver melhor ou ela me impede de viver melhor? Ela melhora a minha vida ou ela piora a minha vida? Então o que é certo ou o que é verdadeiro se torna o que será melhor para mim e para as pessoas à minha volta.
E fazer essa troca, a essa altura, deveria ser possível, porque supostamente nós compreendemos que, no fim das contas, a gente nunca vai saber ao certo o que é objetivamente certo e o que é objetivamente verdade. É justamente esse reconhecimento que nos permite deixar todas essas preocupações de lado por um tempo e se preocupar com o que será que é melhor para mim, para as pessoas à minha volta, para o mundo, para a humanidade. O que é melhor? O que faz mais bem? O que conduz a uma vida melhor? E bom, qual é a definição de uma vida melhor? Isso aí cabe a nós determinarmos, né? Então vamos considerar as duas crenças a seguir. Primeira, me vulnerabilizar diante de quem amo fará com que eu me machuque. E segunda, me vulnerabilizar diante de quem eu amo me tornará uma pessoa mais honesta e me ajudará a criar relações mais profundas. Qual dessas crenças você escolhe e qual delas você quer que guie a sua vida? Porque assim, nenhuma delas é necessariamente verdadeira ou falsa. As duas têm aspectos que são verdadeiros, aspectos que talvez sejam improváveis. Não importa. O ponto é, qual dessas ideias nos conduzirá a uma vida melhor, a uma vida melhor vivida, uma vida que vale a pena ser vivida de acordo com os nossos próprios ideais do que é uma vida que vale a pena ser vivida? Em que tipo de pessoa essas crenças nos tornarão? E para concluir essa parte, o Nietzsche ele diz que nós precisamos abandonar essas muletas metafísicas, ou seja, essas ideias que nós fingimos que são a verdade absoluta e consigamos ficar de pé por conta própria. Consigamos ficar de pé diante da incerteza e da incompreensibilidade do mundo. Eu vou usar um pouco de autoexposição agora. Em certa altura na minha vida, eu comecei a ficar muito preocupado com o futuro do meu relacionamento. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter controle sobre as coisas, eu gosto de saber o que vai acontecer no futuro, eu gosto de saber que as minhas decisões no momento presente vão me conduzir a uma vida que eu vou gostar, que vai valer a pena. E era muito desagradável ter que lidar com a incerteza de não saber o que ia acontecer no futuro. Mas, assim como em qualquer relacionamento, não tinha como eu saber exatamente o que ia acontecer no futuro. E por conta disso, eu tinha alguns questionamentos semelhantes aos que eu utilizei antes ali no exemplo da paciente hipotética, né? De será que vale a pena tudo isso? Será que a gente está perdendo o nosso tempo? Será que no fim das contas a gente só vai acabar se machucando mais? Será que é melhor sair fora enquanto é tempo, antes que um término machuque muito mais? Enfim, diversas dúvidas do tipo, será que se esse relacionamento acabasse, se a gente quisesse terminar esse relacionamento, eu eventualmente ia perceber que eu cometi o maior erro da minha vida, né? E eu simplesmente não sabia o que fazer, eu não conseguia encontrar uma resposta, porque cada cenário hipotético da minha cabeça fazia bastante sentido. Eles, do ponto de vista racional, eram ideias que pareciam muito verídicas, muito válidas, muito plausíveis. Para cada possível decisão que eu poderia tomar, eu tinha vários argumentos igualmente convincentes. E diante de tantas possibilidades, tantas dúvidas, eu simplesmente não sabia o que fazer. E aí, diante dessa situação, eu passei exatamente por toda essa linha de raciocínio que eu trouxe aqui nesse vídeo, que eu vim desenvolvendo até agora, né? Tendo esse contato com Nietzsche, tendo já lido Notas do Subsolo, né? Eu passei por todo esse processo, eu fui encontrando essas respostas, e aí eu percebi que esses esforços que eu tinha para tentar encontrar um cenário futuro que me fosse garantido, encontrar a resposta do que iria acontecer no futuro, ou do que era a resposta certa, do que me traria garantias de que eu estaria tomando a decisão certa, eu percebi que essa busca era completamente inútil, que não tinha como eu saber o que ia acontecer no futuro e que na verdade está tudo bem, porque ao longo de toda a minha vida, todas as decisões que eu tomei, elas foram igualmente baseadas em crenças
em relação às quais eu não sabia o quão verdadeiras elas eram no final das contas. Então, diante disso, eu tive que tomar a minha decisão baseado naquilo que parecia fazer mais bem. Parecia ser a melhor decisão, e como eu disse antes, o valor das nossas ideias não depende exclusivamente, e talvez não dependa muito mesmo, da veracidade delas, mas depende de outras coisas. Do que essa ideia faz com a gente. Então, eu tomei minhas decisões com base na ideia que parecia me levar para uma melhor direção na minha vida, ou simplesmente com base nas ideias que estavam mais alinhadas com os meus próprios valores pessoais. Ou então, eu posso até mesmo dizer que eu tomei a minha decisão com base naquilo em que eu via mais beleza. Então, eu decidi partir do pressuposto de que esse relacionamento duraria para sempre, mesmo sabendo que era perfeitamente possível que ele não durasse, e que eu iria agir da forma como eu agiria se eu estivesse destinado a viver para sempre com essa pessoa, como se isso fosse completamente garantido, simultaneamente tendo a consciência de que nada disso era garantido. Então, da mesma forma que se eu tivesse certeza que eu moraria em determinada casa pelo resto da minha vida, eu não deixaria que o tempo e o uso desgastassem ela, mas pelo contrário, eu cuidaria dessa casa, eu pintaria suas paredes, eu escolheria os móveis mais bonitos e confortáveis, eu deixaria ela sempre limpa e arrumada, eu decoraria esse jardim e eu plantaria nesse jardim uma árvore que eu só veria completamente crescida décadas depois. Eu escolhi tratar esse relacionamento e encarar esse relacionamento como essa casa, entende? Como algo que duraria para sempre, tendo consciência de que eu não tinha garantia nenhuma de que ele de fato iria durar para sempre. Simplesmente porque essa atitude engrandeceria e embelezaria as nossas vidas de formas incalculáveis. E perceba que diante disso, pouco importa se esse relacionamento duraria para sempre ou não. Porque essas ideias que eu cultivei dentro de mim, elas têm valor próprio. Elas têm valor por si só. Independente do quão realistas elas são, independente do quão plausíveis e verdadeiras, entre aspas, elas são. Não importa. Nessa situação, diante da incerteza sobre o futuro, sobre o que iria acontecer, eu precisava de algo pelo qual valesse a pena agir. E esse algo foi o amor, foi a beleza. Essas coisas, o amor, a beleza, vão além, transcendem o conceito de verdade. E é justamente isso que a gente precisa, nós que valorizamos tanto a própria racionalidade, nós que queremos ter controle de tudo, saber qual é a verdade, nós precisamos de ideias que vão além disso, que passam por cima disso. Nós precisamos de uma forma de tomar decisões que tenham valor por si só, independente do que a vida reserva para nós, independente do que é a verdade absoluta, a realidade objetiva dos fatos. Nós precisamos de decisões que desprezem as preocupações com as garantias e com a verdade e que aceitem a vida de braços abertos. Tem uma frase no Red Dead Redemption 2 que diz o seguinte: Take a gamble that love exists and do a loving act. Que se traduz para, mais ou menos, aposte na existência do amor e haja com amor. E às vezes a gente tem que apostar que algo realmente vale a pena, simplesmente porque é isso que nós precisamos fazer para seguir em frente. Porque a outra opção é se afogar em dúvidas e não conseguir sair do lugar. É evitar situações importantes para nós e depois ficar ruminando sobre os nossos arrependimentos e seguir esse ciclo para sempre. E o mesmo se aplica para diversas áreas da nossa vida, né? Eu não estou falando que a gente tem que agir de forma inconsequente, ignorar completamente a ideia de que existe uma realidade objetiva ou ignorar a ideia de que existem resultados mais prováveis, mais plausíveis para as nossas ações, né? A gente tem que considerar tudo isso. O que eu estou falando é que em muitas situações nós não vamos conseguir saber qual que é a realidade objetiva. E quando a gente tem esse desejo, essa necessidade, na verdade, de basear tudo que a gente faz em garantias absolutas, a gente vai encontrar situações em que nós vamos ficar paralisados. E isso não é um estado psicológico saudável para a gente ficar por muito tempo.
Então a gente precisa ter a capacidade de se desprender dessa necessidade por garantias, por garantir que tudo vai ter o resultado esperado, por ter certeza que nós sabemos qual que é a escolha absolutamente correta a se tomar. A gente precisa ter a capacidade de se desprender disso e de agir baseado em alguma outra coisa. O que eu quero dizer é que chega um momento na nossa vida em que a gente precisa entender que o valor de algumas decisões ou de algumas ideias, eles não são, o valor não é determinado pelo quão racional essa ideia é ou essa decisão é. Que o valor de algumas decisões e ideias, eles têm a ver com que tipo de coisa elas fazem crescer dentro da gente. Então não, a inteligência, uma consciência muito clarividente, não é uma doença, como o homem do subsolo fala no começo do livro. Basta que nós não deixemos que a nossa busca por certezas, por garantias absolutas, atrofie a vida que existe dentro de nós. A vida é composta de contradições, dúvidas, confusões, absurdos, e é preciso amá-la e aceitá-la com todas as suas facetas. E para isso não há caminho mais verdadeiro do que se apegar ao amor e à beleza e viver. E aí, pessoal, Gustavo do futuro aqui para falar que a bateria do celular acabou exatamente na hora que eu terminei de falar a parte roteirizada do vídeo. Eu queria gravar um encerramentozinho aqui, mas não consegui. Na verdade, eu falei ali tudo que eu tinha que falar e quando eu fui ver, o celular tinha desligado já. Eu espero que essas ideias tenham sido úteis para você de alguma forma, assim como foram para mim. Se você quiser entrar em contato comigo para começar um processo de psicoterapia ou para qualquer outro assunto, eu sou psicólogo clínico, né? Então, se você tiver interesse, você pode acessar os links aí da descrição. Tem Instagram, tem o meu WhatsApp também. E aí você pode me chamar por onde preferir. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Espero que tenha sido um bom vídeo para vocês. E até a próxima.